Que Teu Espírito Santo venha com poder e graça agir e atuar em nossos corações. Abençoe a vida de cada pessoa aqui presente e das pessoas que estão por vir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse período da manhã a gente vai tratar sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é mais complexo, porque o Antigo Testamento ele vai falar sobre a história do povo de Israel, a criação do mundo, a constituição de uma nação, a destruição do mundo. Vai falar sobre essas coisas todas. Então, existe uma certa dificuldade, porque o Antigo Testamento não está escrito em ordem cronológica. Existe até, se você quiser comprar, tem Bíblia para tudo que é tipo. Ó, se tiver frio, você fala, ok? A gente diminui, mexe, aqui a gente faz uma votação, nós somos batistas, então quem está com frio levanta a mão, quem não está, entendeu? A gente vai fazendo assim. Mas, tudo bem, não? Então, o objetivo nosso e o foco é dar uma visão panorâmica, né? Ou seja, e despertar em você o interesse e a curiosidade por estudar e aprender mais da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a questão da Bíblia. Você se depara com pessoas que vão falar com você e vai dizer assim, como é que você pode acreditar num livro que foi escrito por homens? Não é isso? Quem já ouviu um negócio desse? Ou até já falou isso, né? Então, como é que você vai acreditar num livro escrito por homens? Então, como é que você vai dar credibilidade a um livro como esse? E aí eu começo a citar algumas coisas da Bíblia. Eu falei, olha, eu acredito na Bíblia, por quê? Se eu responder à pessoa que eu creio na Bíblia pela própria Bíblia, porque a Bíblia diz que é divinamente inspirada, para ele não resolveu nada. Ele vai dizer, você está usando o que já existe. Então eu falo assim, olha, sabe por que a Bíblia merece o meu respeito? Porque foi um livro escrito num prazo de 1.800 anos. 1.800 anos. Eu não vou projetar basicamente nada, né? Eu vou falar e aí você, se quiser anotar, depois quiser perguntar, a gente está à disposição. Tem um materialzinho aqui no Word, depois, se você quiser, eu mando por e-mail, mas muita coisa eu vou tentar falar daqui, da cachola. Então, há 1.800 anos. Então, olha só, 1.800 anos. Um livro que foi escrito por 40 autores diferentes. E 40 autores diferentes das mais variadas camadas sociais. Reis, rei Davi, pastor, Amós era pastor, agricultor, pescador, construtor de tendas, né? Então, as pessoas mais variadas escreveram esse livro, e você não encontra no livro, na Bíblia, contradições. A Bíblia se completa, e aí mostrando que a mão foram de vários homens, mas o dedo foi de Deus, né? Ou seja, uma pessoa inspirou várias pessoas no curso da história. E aí a gente pega, por exemplo, a Bíblia como valor de peso arqueológico. A Bíblia cita histórias de nações. A Bíblia cita a história do Iraque, que é a Babilônia. A Babilônia e a Síria ficam no Iraque. A Síria é o norte, onde é o Kurdistão, que foi incorporado pelo Iraque, por Saddam Hussein, e o sul, Bagdá, é onde ficava a Babilônia, que Babel, inclusive, teve a Torre de Babel. Babel era uma prisão. Nabucodonosor foi oriundo de Bangu 8, lá da Babel, né? Se tornou rei, então ele invadiu lá o castelo, lá o reino da Síria, e tomou aquilo tudo ali. Então o que acontece? Quando você pega as escrituras, você vai encontrar a história da Babilônia, Nabucodonosor. Se você for ao Iraque, a história deles lá consta na Bíblia. No Egito, faraós que existiram, está na Bíblia. Se você pegar, por exemplo, o Império dos Persas, Medo-Persa, Dario, Ciro, se você botar no Google, ele vai falar a história deles, e essa história está registrada na Bíblia. Então, a Bíblia foi usada como um dos livros para arqueologia. Então, entre o rio tal e o rio tal, existem alguns rios que o Senhor fez com que sumissem o curso dele. Por exemplo, onde era o paraíso. Então, cita alguns rios. Tem o Tigre, o Eufrates,
mas não tem outros rios, para que o homem não possa saber aonde era localizado essa questão do paraíso. Então ele cita as histórias de nações, e uma coisa interessante é que existem mais de 300 profecias sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento. 300 profecias. Eu até pesquisei, tem as 300 assim, né? 300. E aí é uma loucura de profecias. E aí vai dizer detalhes. Por que você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus porque um cara disse, sabe qual é a possibilidade de que 8 profecias escritas há 800 anos atrás possam se cumprir hoje? Qual é a probabilidade matemática disso? E aí um teólogo americano disse, você pega o estado do Texas, que é o maior estado americano, e você enche ele com 1 metro de moedas de $1, você vem com um helicóptero ou um jato, faz um furo numa moeda, joga aquela moeda daquele avião, ela vai cair numa parte do estado e diz assim, agora procura e acha essa moeda. A probabilidade matemática de que 8 profecias aconteçam é 249 elevada a não sei quanta potência, que eu sou ruim de matemática, mas um monte de zero. E aí, o que acontece? As profecias de Jesus eram, começa em Gênesis, capítulo 3, virá do teu ventre, mulher, aquele que pisará, esmagará a cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. Então Jesus viria de mulher. Isso é uma... Ele não seria abduzido, ele não surgiria do nada, viria de mulher, nasceu de Maria. Por isso que a Bíblia registra. Então esmagaria a cabeça de Satanás na crucificação. E aí você vem, entraria montado num jumentinho, que seria morto no madeiro, que seria morto entre os malfeitores, 2 ladrões. Quer dizer, se Jesus estivesse do lado direito, e aqui 2 ladrões, nós poderíamos questionar se ele era o Filho de Deus. Que seria enterrado no túmulo dos ricos. Então José de Arimateia, que era um dos caras mais ricos de Jerusalém, ofereceu o túmulo para que Jesus fosse enterrado. Então, 300 profecias atestam a messianidade de Jesus. Então, a Bíblia é um livro inquestionável. Isso aí é algo que nós temos que ter como base. Se você quiser um livro chato a beça de ler, muito chato, mas serve para quem é chato, né? Então aí, né? Um feito para o outro. Aquela pessoa que não acredita, que não sei o que, um livro escrito por um alemão. Ele não acreditava na Bíblia e ele quis provar que a Bíblia era uma fraude. E aí ele foi fazendo pesquisas arqueológicas, buscando entre o tal e tal, essas coisas aqui. E o livro dele, porque quando você vai escrever uma tese ou alguma coisa, você vai pesquisando, você pode chegar à conclusão, que eu falo que isso aqui é preto. E vou defender a tese que isso é preto. Vou pesquisar coloração, tintura, e aí no final da minha tese eu vejo que eu estou errado. Isso aqui é branco. E o livro desse cara, que é encontrado em livraria secular, é Reticências, e a Bíblia tinha razão. É o livro desse cara, que não é um livro cristão, não é um livro evangélico. A ciência tenta a todo custo, de alguma forma, tentar desacreditar a Bíblia ou qualquer coisa assim, e não consegue. Não existe essa possibilidade. É um dos livros mais vendidos do mundo. Quando você pega, e o Senhor vai dando determinadas coisas no curso da história. Então, no ano de 1940 e pouco, né, ou 60 e pouco, sei lá, um pastor ali perto da comunidade de Qumran, ele pega uma pedra e está jogando para poder trazer as ovelhas. Davi tinha uma funda por causa disso. Espantava animal, e quando uma ovelha ia se afastando, ele também jogava a pedra próxima a essa ovelha para assustá-la, para que ela voltasse. Esse pastor jogando uma pedra, a pedra entrou numa fenda e teve um barulho oco. Foi bum! Aí o cara, que é isso? Ele foi lá ver, cavou, chamaram lá os arqueólogos e foi descoberto o rolo do Mar Morto. Uma das maiores descobertas arqueológicas, um dos escritos mais antigos do mundo, que teve em exposição aqui no Rio de Janeiro há algum tempo, que as pessoas pegaram e falaram, agora nós vamos questionar. Então, no rolo do Mar Morto tinha lá o livro de Isaías, que é exatamente igual a esse que você tem aí na sua Bíblia.
Um livro escrito há mais de 700 anos atrás, os caras descobrem, vão traçar um paralelo e aí é exatamente igual. Então, primeiro passo é a gente ver a questão da inquestionabilidade da Bíblia, ok? Aqui, por exemplo, você que tem problema de visão, fica assim, ó, faz assim com o olho que melhora. Aqui, tem aqui a ordem cronológica dos livros. Então, a divisão, porque é muito importante quando você vai ler a Bíblia, se situar. Então, eu sempre sugiro que você tenha duas Bíblias. Que você tenha uma boa Bíblia de estudo e tenha uma Bíblia de leitura. Numa linguagem boa, nova tradução na linguagem de hoje, uma leitura agradável, não é falar-vos-ei, pegar-vos-ei, e aí um troço de um português que ninguém usa mais, né, que era na época de Dom João VI. Então, quando você pega essa questão de uma Bíblia de estudo, por quê? Eu vou ler determinado livro. Eu tenho que entender quem é o autor deste livro, para quem que ele está escrevendo esse livro, qual é o propósito desse livro, o porquê deste livro, qual é o povo que foi endereçado, para que eu possa entender a mensagem. Então não adianta, eu pego daqui a 200 anos, pego a Marisa Chedi escrevendo uma carta para Inês. Se eu não souber quem é a Marisa, se eu não souber quem é a Inês, essa carta não me serve de nada. Eu vou ler e não vou entender. Então, para que você possa entender um pouquinho, aqui está em ordem cronológica. O livro de Jó, ele faz parte dos chamados livros poéticos, porque existe uma divisão no Antigo Testamento. A divisão do Antigo Testamento é o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 livros que foram escritos por Moisés, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros. O livro de Jó, ele é considerado um livro que foi escrito num período patriarcal, tipo como era Abraão. Abraão era um patriarca. Então as pessoas viviam em clãs, eram nômades. Por isso que o livro de Jó, geralmente os teólogos o colocam aqui. O Pentateuco foi o Senhor quem deu a Moisés, né? E acho que poucas pessoas tiveram tanta intimidade com Deus como Moisés, até para poder, em determinado, bater boca quando Deus se irritou, quando fizeram o bezerro de ouro. E Deus falou a Moisés: o papo é o seguinte, eu vou detonar esse povo e vou começar com você um outro povo. Ele falou: não, negativo. O Senhor prometeu lá para Abraão e os dois ficaram batendo boca ali, né? Então, esses 5 primeiros livros aqui, tirando Jó, então é de autoria de Moisés. Moisés morre, passa para Josué. Josué entra no período de Juízes. Aqui Ruth é basicamente nesse período também. Os livros que registram as histórias dos reis de Israel, que vem 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, etc., Crônicas, né? Os livros poéticos. Aí algumas pessoas pegam, igual o homossexual chegou para mim, aqui, dentro da igreja, num canto ali, e disse para mim que ele queria ser cantor gospel, ele queria ser cover da Fernanda Brum. Então, se a Fernanda Brum não pudesse cantar num show, que ele cantaria. E aí ele começou a cantar para mim, né? Se derá quem dá. E eu ali parado, olhando para ele, todo mundo olhando para mim, e eu esperando ele acabar de cantar, e eu falei: filho, você tem que ver o que Deus quer para a sua vida, não é você, eu quero ser. O que Deus quer para você? E aí ele disse: está escrito, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. E eu falei: mas o que você está lendo é um poema. E você não pode construir uma doutrina em cima de um poema. Então, quer dizer, livros poéticos, aí você tem a divisão dos reinos, e depois o exílio e o retorno do povo à terra prometida. Então, a Esther é mais ou menos nesse período. Então, é muito importante, a gente vai falar sobre isso, você entender essa divisão. Então são Pentateuco, depois são chamados livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esther, Esdras e Neemias. São livros históricos. Aí vem retratando história, retorno do povo, rei tal, rei isso, rei aquilo. Os livros poéticos, então, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão e Lamentações de Jeremias.
Depois existe uma divisão que você ouve falar, que são os profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores não era pelo seu tamanho. Eu seria um profeta maior, pastor Olavo seria um profeta menor, né? Não é isso. Era não pelo tamanho físico, mas pelo volume da escrita. Então você pega o livro de Salmos, o livro de Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel. São considerados profetas maiores. Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Bom, feito isso, eu quero começar a pegar com vocês agora um pouquinho de livro por livro. A gente entender quais são os principais personagens, os principais fatos. Você está com a sua Bíblia aí aberta? Então, existem os cristãos fundamentalistas, você vai encontrar, que vai dizer que a Terra existe há 6.000 anos. Pronto. É o que a Bíblia mais ou menos tem de história. O mundo existe há 6.000 anos. Não existia. Passou a existir depois que Deus criou. E o dinossauro? Balela. Isso é invenção do homem. Legal. Um osso, que o cara faz escova de carbono, que está lá o petróleo, que está lá o bicho. Então, é invenção do homem, né? Então isso é ter uma visão fundamentalista da Bíblia. E a Bíblia não tem problema nenhum. Se você pegar, por exemplo, quem está com a Bíblia aberta aí? Gênesis 1 e 2. Quem pode ler para a gente aí em voz alta? Pronto. No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, né? E não existia nenhum ser vivente. Então a teologia vai dizer que entre o versículo 1, 2 e 3 e para o versículo 4, 5 e 6, passaram milhões de anos. Então o homem, como é que é lá o Piteco lá? Eu conheço o Piteco da Turma da Mônica, né? Mas o Homo sapiens, o homem não sei o quê... Esperequeteco, tem um nome lá, não tem um nome parecido com isso aí, Telecoteco. Isso é Sargentelli, né? Telecoteco. Oi? Oi? Australopiteco, rapaz. E se eu tivesse um filho, eu botava o nome desse cara disso. Então, o que acontece? Esse cara que não sei o que nego encontra, dinossauro, pode ter vivido nesse período. A Terra era o quê? Sem forma e vazia. E aí entra Deus e fala assim, agora nós vamos dar ordem ao caos. Vamos arrumar. E aí Deus fala, agora, façamos o homem o quê? Então quer dizer que não era? Podemos conjecturar. Então façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora o homem vai ser semelhante a nós. Então não há nenhum tipo de problema nesse tipo de situação. Uma pergunta que as pessoas fazem a você: por que que as pessoas sofrem? Não é uma pergunta recorrente? Por que que Deus, porque tudo que é ruim, quem é o responsável? Deus. Coisas boas, de quem é o mérito? Seu. Não é isso? É uma crueldade que nós fazemos. Então, o que é bom, sou eu. O que é ruim, por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Vou te explicar. Deus criou um lugar para que Adão e Eva vivessem. Qual era o nome desse lugar? Inferno. Como é que era o nome do lugar? Então Deus fez o homem para viver do bom e do melhor. Não é isso? Esse foi o plano de Deus. Então Deus criou o homem para viver no paraíso. Esse foi o objetivo. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio. E Deus tinha lá no paraíso, catalogado, 5.683 tipos de planta. Mentira. Tá? Isso é só para falar, para ver como é que a gente fala, vocês acreditam em tudo. Tem que ter cuidado, hein? Examinar tudo e reter o que é bom. Então, ele falou assim, tudo que tem aqui, então uma coisa para você saber. O homem, no início, era vegetariano. Ele não comia carne. Quando você lê a Bíblia, ele diz, tudo que é fruto, bicho não. Tudo que é fruto lhe será por alimento. Você vai comer tudo, menos essas duas árvores aqui. A árvore da vida, que você vai ficar eterno, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essas duas árvores você não vai comer. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos a impressão de que
Deus criou Adão e Eva. 2 dias depois, Eva passou na árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente apareceu e falou, olha aqui a fruta, ela comeu a fruta, no 5º dia foi embora. Não dá essa impressão? Só que nós não sabemos se passaram 300 anos em que eles estavam vivendo no paraíso. Já tinham crescido, já tinham os filhos, as coisas já tinham acontecido. Então não foi uma coisa assim, Deus fez e no dia seguinte eles pecaram. Então Deus deu essa liberdade. Então Deus criou o homem para dar o melhor possível. Qual é o pai aqui que faz o mal para o filho? Se o filho precisar de um rim, você dá. Se o filho precisar de alguma coisa, você não pensa 2 vezes em fazer, não é isso, Nathanael? Não pensa 2 vezes em fazer. Você abre mão do que é seu para poder providenciar para o seu filho. Deus fez a mesma coisa. Mas apesar de você botar o seu filho para estudar no Santo Agostinho, apesar de você botar o seu filho para fazer o Kumon lá da Alzira, apesar de você botar, você não está livre do seu filho escolher andar com más companhias, se tornar um viciado em crack e um dia tomar um tiro, apesar de todo o amor que você deu a ele. Então, da mesma forma, o homem escolheu pecar, como nós escolhemos. Sabe qual é a diferença de Adão para nós? Nenhuma. Nenhuma. Então eu não posso nem jogar pedra em Adão. Porque da mesma forma, às vezes, eu tenho as minhas escolhas e faço as escolhas erradas. Eu faço as piores escolhas. Então, Adão representando a humanidade. Já falei isso de púlpito. Quando eu peco, o meu pecado é como se fosse uma malha que não está entrelaçada. Eu faço o meu pecado e esse pecado aqui, ele traz consequências sobre a vida do Pedro. Mas quando Adão pecou, as malhas eram entrelaçadas. Quando você puxou uma malha, puxou todas e sacudiu. Então, o pecado de Adão recaiu sobre nós e tivemos em nós a penitência do pecado. Então, homens, do suor do teu rosto, trabalhar. Então, quando chegar no céu, o primeiro cara que eu já vou finalizar vai ser Adão. Eu digo, ô malandro, você tinha que comer essa parada, que deixasse Eva comer e que ela se lascasse toda e a gente ficasse aqui no paraíso. Mas tu foi cair no papo dessa mulher, pá? E aí a questão da mulher, né? Então, assim, terás dor de parto. Talvez o parto era para ser um momento de maior sentimento de alegria, de tudo numa mulher, e não dor. E aí terás dor de parto, etc e tal. E a cobra, tadinha, de repente tinha perninha, né? Porque fala que a cobra vai rastejar sobre a barriga, né? De repente uma cobra com perna devia ser uma coisa horrorosa, né? Mas aí falou que ela ia rastejar. Então, Deus nos criou para dar o melhor. Mas o homem escolheu o pior. Então nós tivemos a consequência. Aí alguém chega para você e fala, mas mesmo assim o homem sofre. Pois é. Mas você sabe que Deus teve o mesmo pensamento que você. Porque Deus, em Gênesis capítulo 6, resolveu destruir a humanidade. Resolveu, falou, rapaz, vou lhe contar. Ô coisa complicada, né? Então, vou destruir a humanidade. Diz a Bíblia, Deus se arrependeu de haver criado o homem. Isso é bom para o cara que diz, por que Deus se arrependeu de haver criado o homem e falou, vou detonar. E não detonou porque tinha um cara que prestava. Né? Noé era justo, diz a Bíblia. E por causa de Noé, que era justo, Deus então recomeça uma história. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? É bom você anotar e depois a gente tirar, porque se a gente abrir para a pergunta, a gente não caminha, né? Eu tenho certeza que tem bastante dúvida. Eu estou tentando ser assim, bem tia-teteca mesmo, fazer uma coisa bem simples e coisa para você ter um entendimento macro, para que isso seja um pontapé inicial na busca pelo conhecimento das Escrituras que todos nós precisamos ter. Então, o livro de Gênesis, que consta a questão da pré-história, consta a questão do princípio, então a criação, né, que Deus fez a separação das águas, a criação do homem, Gênesis 2, versículo 7, Adão e Eva no paraíso, a queda do homem, o pecado do homem, a expulsão do homem do paraíso. E a gente vê isso, quantas vezes a gente vê na televisão, pais que acorrentaram seus filhos por causa de crack num troço, né? Ou mães que ligaram para a polícia vir prender o filho, porque ela não consegue mais controlar aquele cara.
Então, esse tipo de situação que acontece conosco, né, nós não podemos questionar a forma de Deus agir. Então, a queda do homem no pecado, né, o primeiro homicídio que aconteceu com Caim e Abel, um assassinato que houve entre irmãos, né? O Gênesis 6 mostra o dilúvio. A história do dilúvio, ela é citada em outras nações. Então tem, por exemplo, um registro na época da Babilônia. Tem um celular tocando aí. Meu não é. Pode atender, e é bom você fazer problema de audição, hein? Ele está tocando aos 30 minutos. Bom dar no otorrino, dar uma geral, né? Porque não, tá tocando, a pessoa está tocando aqui, cantando no outro. Mas é bom, é sinal que está prestando atenção, é isso aí. Então, o que eu estava falando, hein? A questão do dilúvio, por exemplo, você vai encontrar, se você botar no Google, você vai encontrar lá Epopeia de Gilgamesh. Então, isso é uma história registrada na Babilônia, que houve um período em que as águas encheram, não sei o que, em outras nações também. E a ciência vai dizer que um dia houve um cataclisma mundial de uma grande enchente. Porque é descoberto, por exemplo, na Antártica, você vai lá e encontra samambaia. Não tem jeito, como é que esse troço foi parar lá? Né? Então não é característico daquela região, mostrando que quem aqui já viu uma enchente na rua? É um desespero, o carro sendo arrastado, lata de lixo, tudo para fora do lugar. Então, mais ou menos isso que aconteceu. Houve o dilúvio e aí as águas foram sendo espalhadas, né? E aí depois também, quando a Bíblia utiliza o período 40, choveram quantos dias? Hã? Legal. Moisés subiu para pegar os 10 mandamentos. Ele ficou quanto tempo lá em cima? 40. Então, quando Davi reinou quantos anos? 40. Quando você pega, o povo ficou quantos anos no deserto? Então, o 40, na simbologia bíblica, significa um período completo. Completo, suficiente, 40. Então, o que acontece? Choveu 40 dias. Então, choveu um período suficiente para que pudesse encher a terra, entupir a terra, etc e tal. Pastor, pergunta para você, né? Como é que conseguiu botar dentro da arca hipopótamo, elefante, girafa? E teve até um holandês que reproduziu a arca e colocou animais grandes dentro. Aí eu falo para você, quem disse que os animais eram grandes? Podia ser tudo filhotinho. Pessoal que bonitinho? O popotinho, tudo pequenininho, né? O cocôzinho dele, tudo pequenininho, tudo facinho, né? Tá vendo do elefante? Quem é que vai limpar a jaula do elefante? Né? Isso aí tá contigo aí, né? Ou não é? Se vira. Então podia ser tudo filhote. Não precisava ser tudo grande. Eles iam ter período suficiente para crescer, para reproduzir. Entendeu? Então não teria problema nenhum. Caberia muito mais do que a gente pode imaginar de bicho e animal. Então, quer dizer, ficou os 40 dias, 40 noites, e aí dá a impressão seguinte, que no dia seguinte secou tudo. Mas de repente Noé ficou um tempão em cima do barco esperando. Né? Porque toda hora soltava um passarinho, soltava o pássaro não voltava. E dizia, eita, ainda não está na hora, né? E até que soltou um dia que há uma árvore lá, porque a árvore não morre, ela fica ali na água, não sei o quê, e continua. E aí trouxe lá uma plantinha. Depois da questão do dilúvio, então você tem aí Adão, Eva, Caim, Abel, Noé, tudo isso vai até Gênesis 11, ok? E aí você entra a questão da Torre de Babel. A Torre de Babel, e é interessante que basicamente quase tudo aconteceu onde é o Iraque. Então, quando deu a guerra dos Estados Unidos com o Iraque, nem com Saddam Hussein, eu digo, rapaz, agora o mundo vai acabar, Jesus volta agora. Porque Abraão, o paraíso ficava naquela região, Abraão veio daquela região, Nínive é naquela região, o Império Assírio é naquela região, então tudo girou em torno ali daquele lugar, do Iraque. Então quando deu essa guerra, eu falei, rapaz, e agora? Vem a Torre de Babel, foi construída lá naquele lugar onde o homem, como sempre, até hoje o homem tem o desejo de ser igual a Deus. Seja na ciência, desenvolvendo aquele, como é que é, a fagulha lá, o troço de Deus, né? Sei lá como é que é o nome, o próton,
Próton, né? Viu que o pastor não é tão bobo assim, hein? O próton. Então aí fazer um negócio lá para poder fazer a partícula, né?